prazer, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Eu sou Adriano Manhães e neste vídeo dou continuidade a mais um bloco de provas e questões, perguntas utilizadas pelas empresas na hora de contratar um bombeiro civil. Então você que busca uma oportunidade de emprego, você que busca uma recolocação, você que busca uma promoção, deixar de ser bombeiro civil e tornar-se um bombeiro civil líder, você que busca uma coordenação, uma supervisão, uma inspeção, vem comigo. Porque a companhia ela vai querer saber como está o seu conhecimento técnico. Então, através de uma prova, você vai ter que demonstrar como está a sua visão na atualidade. Então, vamos pegar mais um bloco de questões, vamos avançar sem delongas. Através da pergunta de número 51, observamos o seguinte: em que classe de fogo o método de abafamento por meio de malhas de ferro fundido poderá ser usado como variante? Opção A, classe D, opção B, classe C, opção C, classe A, opção D, classe B, opção E, classe K. Então, em quais dessas opções nós temos ali o abafamento por meio de malhas de ferro fundido? Logo, dentre as 5 opções, observamos que a letra A é a que contempla essa exigência conforme o enunciado, ou seja, a classe D de incêndio é a classe onde você pode utilizar limalha de ferro fundido, em especial para debelar esse foco de incêndio. Vamos para a questão de número 52. Independentemente da área ocupada em cada pavimento, a quantidade mínima de extintores em cada pavimento será D. Opção A, 2. Opção B, 4. Opção C, 0. Opção D, 1. Opção E, 3. Senhores, olha o enunciado, ele fala independentemente da área ocupada, a quantidade mínima de extintores que você deve ter nesse pavimento. Logo, a opção A é a correta. 2 extintores, como já foi citado em vídeos anteriores, uma unidade extintora tende a ser composta por um extintor de dióxido de carbono e um extintor de água pressurizada junto à edificação, conforme a engenharia contra incêndio determina. Vamos para a questão de número 53. Observando o prescrito na NR23, proteção contra incêndios, o primeiro procedimento para o combate ao fogo é: opção A, desligar a rede elétrica, opção B, evacuar o local sem pânico, opção C, acionar o sistema de alarme, opção D, acionar o corpo de bombeiros ou a brigada de incêndio, opção E, utilizar os meios disponíveis para extinção da combustão. Vamos olhar o enunciado. Ele fala o primeiro combate ao fogo. Então, se tratando da primeira resposta, o primeiro combate a esse fogo, a esse princípio de incêndio, a ação que deve ser tomada é desligar a rede elétrica. Então, você vai solicitar que a manutenção, que a concessionária, que a companhia de energia ela possa cortar a energia junto àquele setor ou junto àquele estabelecimento. Vamos para a questão de número 54. A norma regulamentadora NR23, proteção contra incêndios, estabelece que, opção A, as saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha que percorrer distância maior que 15 metros nas de risco grande e 30 metros nas de risco médio ou pequeno. Opção B. As caixas de escadas deverão ser providas de porta corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas unicamente pelo lado de fora. Opção C. Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada 6 meses, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres e os manômetros, e recarregados anualmente. Opção D. Onde não for possível o acesso imediato às saídas, deverão existir em caráter permanente e completamente desobstruídos circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguros, com largura mínima de 1 metro. E na opção E ele diz: os extintores deverão ter sua parte inferior a 1 metro e 20 centímetros acima do piso. Senhores, percebam que ele utiliza uma palavrinha que passa despercebido se você não estiver atento, que é a palavra estabelece. Então, a NR23 ela estabelece o seguinte: conforme observamos na opção A, que é a correta, as saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha de percorrer distância maior que 15 metros nas de risco grande
e 30 metros nas de risco médio ou pequeno. Então, a opção A é a correta diante da literatura. Vamos avançar agora para a questão de número 55. Para dimensionar a unidade de extintores, sabendo que cada pavimento tem 200 metros quadrados, precisaremos de um extintor de, opção A, 10 litros de água pressurizada e um extintor de 6 kg de dióxido de carbono. Opção B, 10 litros de água pressurizada e 2 extintores de 10 litros de espuma. Opção C, 10 litros de água pressurizada e um extintor de 2 kg de pó químico seco. Opção D, 6 kg de dióxido de carbono e um extintor de 4 kg de pó químico seco. Opção E, 6 kg de dióxido de carbono e 2 extintores de 4 kg de pó químico seco. Senhores, perceba, ele cita a condição de uma área, ou seja, um pavimento com 200 metros quadrados. Logo, a opção A é a que atende a essa necessidade. 10 litros de água pressurizada e um extintor de 6 kg de dióxido de carbono, conforme eu já citei em vídeos anteriores, uma formação de unidade extintora de incêndio junto àquele andar, junto àquele ambiente. Vamos avançar para a questão de número 56, que trata: considerando o ambiente onde o grau de risco de fogo é pequeno, para o dimensionamento da quantidade necessária de unidades de extintores, a distância máxima em metros a ser percorrida para chegar ao extintor é de, opção A, 60 metros, opção B, 30 metros, opção C, 20 metros, opção D, 15 metros, opção E, 10 metros. Senhores, ele quer saber sobre essa condição de deslocamento dentro de um ambiente onde o grau de risco é pequeno, ou seja, quantos metros você tem que se deslocar até chegar no extintor de incêndio. Logo, a letra C é a opção correta. Então você pode se deslocar até 20 metros para ter acesso a esse equipamento. Vamos para a questão de número 57, que trata: o método de extinção por abafamento com uso de limalha de ferro é indicado como uma opção à classe de fogo. Opção A, classe A. Opção B, classe B. Opção C, classe C. Opção D, classe D. Opção E, classe K. Então ele trata de um determinado material que vem a ser a limalha de ferro. Então ela vai ser uma opção para que você possa combater o fogo de classe D. Opção D. Então, essa é a resposta correta. Seguindo para a questão de número 58, que medida não se aplica nas ações de emergência de uma brigada de incêndio? Letra A, corte de energia. B, identificação da situação. C, alarme e abandono de área. D, avaliação dos riscos existentes. E, acionamento do corpo de bombeiros ou ajuda externa. Senhores, ele quer saber o que não se aplica diante de uma situação de emergência. Logo, a opção que nós temos dentre as 5, que é a correta, é a letra D, avaliação dos riscos existentes. Então, quando nós falamos de avaliar os riscos, isso já é um processo que desde o momento em que se inicia toda a construção, toda a elaboração da edificação, você já está a aplicar, já está a viver. Então, no dia a dia, você está avaliando os riscos existentes junto ao empreendimento. Agora, falhou a prevenção, o que nós temos é a condição de resposta. Então, veja, corte de energia, primeira ação que você deve aplicar antes de fazer o combate, utilizando o extintor de incêndio. Identificação da situação, você saber o que de fato está a ocorrer, o que está a pegar fogo, o que está a queimar, classificar o incêndio. Alarme e abandono de área. Então, o alarme, os detectores de incêndio, eles vão estar acionando o painel elétrico, eles vão fazer com que o sistema sonoro da edificação entre em ação, emitindo ali o alarme para que as pessoas formem a fila para poder descer. E quando nós falamos do acionamento do corpo de bombeiros ou ajuda externa, falhou a prevenção. Quando o bombeiro militar ele é acionado, é porque já temos uma emergência configurada. O bombeiro civil ele vai viver a prevenção antes que aconteça. Falhou a prevenção, aciona-se o corpo do bombeiro, solicita-se ajuda externa. Então, a única opção que não se aplica nas ações de emergência é a letra D, a avaliação dos riscos existentes. Isso é antes que venha falhar a prevenção.
Vamos para a questão de número 59. Qual o melhor agente extintor no combate aos incêndios dos líquidos inflamáveis e combustíveis derivados do petróleo? Opção A, soda ácido. Opção B, espuma. Opção C, água. Opção D, areia. Opção E, PQS. Então, entenda, no enunciado nós podemos destacar duas colocações bem interessantes. Primeiramente, a palavra melhor, e depois ele fala sobre derivados de petróleo. Então, ou seja, o melhor extintor no uso para um combate a um foco de incêndio diante de derivados de petróleo. Logo, nós observamos que a opção B é a opção ideal, ou seja, o extintor de espuma, ou seja, os recursos junto à espuma química e espuma mecânica. Vamos avançar para a questão de número 60, que trata: em um extintor, lê-se usar em fogo de classe B e C e não usar em fogo de classe A. Este extintor não pode ser usado, opção A, em fogo de óleo diesel, opção B, em fogo de gasolina, opção C, em fogo de eletricidade, opção D, em fogo de madeira. Senhores, ele diz usar em fogo de classe B e C e não usar em fogo de classe A. Então, esse extintor, logo, não pode ser utilizado em fogo de madeira. Opção D é a opção correta. Veja que ele trata a negativa para tentar confundir, para tentar tirar a atenção, o foco desse membro da brigada, ou seja, esse bombeiro civil, esse bombeiro líder, essa pessoa que está buscando uma promoção. Então, ele tenta tirar o foco dessa pessoa para saber se realmente ele está sabendo trabalhar com as negativas dentro da ciência do fogo. Então, você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação, por você estar nos acompanhando, por você estar interagindo através dos comentários. Então, deixa o seu like, fortalece o canal, manda esse vídeo para outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Além dos seus comentários, você faça as citações, as colocações diante até mesmo das mudanças que estamos tendo, que são muitas, junto às normas regulamentadoras, junto à literatura e, claro, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e por tudo que você tem promovido aqui no canal Química e Segurança do Trabalho. Então, desde já, te desejo felicidade, sucesso e até a próxima.